O Irã acaba de descobrir o lastro do dólar. Sim, caças B-2 e muito porta-aviões, um exército gigantesco, diga-se de passagem, o maior exército do mundo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar sobre Brasil, Banco Central subiu juros, lá fora Fed manteve a taxa inalterada, tiro, porrada, bomba, estamos vivendo numa terceira guerra mundial? Não sei, o mundo tá esquisito. A começar pelo futebol, os clubes brasileiros estão dando pau nos clubes europeus. Que mundo é esse que vivemos? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Então Trump ele afirmou que nenhuma outra nação poderia ter feito esse ataque. Basicamente, o caça mais avançado, que não consegue ser detectado, o caça B-2, ele voou, atacou as bases nucleares iranianas e já retornou, está seguro. As andorinhas voltaram. Os caças B-12, B-2 dos Estados Unidos já retornaram às suas bases e são e salvos. É uma tecnologia fantástica, é um caça muito difícil de ser detectado, consegue carregar uma quantidade de bombas nucleares e não nucleares gigantesca, reabastece no ar, aquilo lá, pô, parece uma asa, uma nave espaçonave, e não só isso, o míssil que ele consegue arremessar também tem alta tecnologia, consegue perfurar o solo e atingir basicamente as instalações iranianas que estão bem abaixo do solo. Então, por isso que o Donald Trump afirmou que só ele tinha condição de fazer isso. Trump vai entrar na guerra? Não sei. A sua promessa de campanha foi justamente criticando o quanto que os Estados Unidos gasta com defesa, com os militares, a sua promessa era não entrar em guerra. Isso pode trazer consequências positivas como negativas. Eu vou discorrer melhor sobre a situação da China, sobre os conflitos no Oriente Médio, e no final eu respondo sobre a minha opinião, né, não que eu seja dono da razão, mas eu acredito que nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Mas eu já adianto, eu não me lembro na história recente da gente ter um nível de tensão tão grande. Eu quero muito ver a abertura dos mercados amanhã e como que vai se comportar o VIX, por exemplo. Duas coisas que eu não posso negar do Donald Trump. Ele é muito engraçado e ele é muito midiático. É claro, ele é um político, mas ao olhar para sua empresa, sua corporação, isso já diz tudo, né? Trump Media, que especula-se ter mais de $1 bilhão já em criptoativo. Então ele sabe muito bem como mexer com o público, como mexer com o emocional, né, como negociar. Muito do que ele fala nunca é verdade. Ele truca, às vezes o outro pede 6, ele corre. Era só um blefe. Então ele paga para ver o flop, finge que tem carta na mão e se o oponente vê que ele não tem carta nenhuma, ele corre. Ou ele finge que ele tá moscando ali no jogo e aí do nada ele all-in. Então é muita estratégia dele de mídia, é muita estratégia dele de negociação. E como eu disse, ele é um cara engraçado, isso não dá para negar. Ele falou que ele deveria se autoproclamar presidente do Fed. Bom, eu criticava o nosso presidente alcoólatra, primata e condenado quando ele ficava enchendo o saco do Campos Neto. Pô, deixa o banqueiro trabalhar. Serei justo. O que eu acho dessa fala do Trump? Engraçada, cômica, mas errada. Deixa o Fed trabalhar. E o Fed, justamente porque o Donald Trump fala daqui, fala de lá, ameaça a tarifa, depois pausa para negociação, depois fala que tá com a negociação fechada, aí fala que é só uma pausa, vai, vem. No meio disso, tiro, porrada e bomba. É muito complicado para o Fed atuar dessa maneira. Então, sim, eu acho que tinha espaço para queda de juros, entre aspas, tô concordando com o Trump, só que eu discordo fortemente, só acho engraçado, dele falar que ele vai se autonomear pro Fed, como presidente dos Estados Unidos e presidente do Banco Central da maior nação do mundo. Eu acho que isso vai acontecer? Não, eu acho que o cara é midiático. E, bom, por que eu falei que tem espaço nessa parte? Eu concordo, mas concordo discordando? Porque sim, tem espaço.
Só que os juros não caiu justamente pelo Donald Trump, porque ele não para de tiro, porrada e bomba, eu vou entrar na guerra, eu não vou entrar na guerra, cada nação que se vire por si, opa, mas agora eu dou pitaco lá, tarifa daqui, tarifa colar, e o que eu acho que ele quer com a tarifa, na verdade, não é tarifar os outros, não é aumentar a alíquota, é diminuir, é forçar os outros países a reduzir a alíquota. E quanto a isso, eu sou contra tarifas, entendo a estratégia de negociação dele. Se ele conseguir abaixar a tarifa de países ao redor do mundo com relação aos Estados Unidos, eu acho que é positivo, apesar de não concordar tanto com os métodos. E já que eu falei de juros, agora vamos à parte chata desse vídeo, a parte maçante. Sim, olha meu ânimo. Brasil, aqui subiu os juros, então no começo da gestão do Galípolo eu achava que ele iria manter, subir no comecinho e depois soltar o burro com a corda, abaixar os juros, meter a canetada da Dilma que a gente conhece bem e que quebrou o Brasil. Mas não, ele segurou, o que me surpreendeu bastante, porque eu li o livro dele e falta conhecimento econômico no mínimo, para não dizer uma ofensa à ciência. Então eu não esperava por isso, só que eu acho que ele tem conselheiros dentro do Banco Central, ponto 1, e deve ter um nome a zelar, porque talvez ele estudou a consequência desastrosa que é um juros na canetada, e aí o nome dele ficaria manchado para sempre na história. Então ele subiu os juros, ele está segurando a economia numa corda bamba. Mises, ele falava isso, tem série de Mises aqui no canal, toda vez que o Estado ele entra gastando R$1, ele está roubando dos demais, então os juros lá em cima, por um ponto é bom, o Galípolo está segurando a inflação na corda bamba, ele está de todo modo tentando conter a inflação, ainda assim a inflação está acima da meta. Bom, eu me lembro que o Stuberg, grande gestor de mercado, gestor da Verde, há uns 4, 5 anos atrás, ele já falava: precisamos rever os gastos do Brasil, do contrário, precisamos rever a meta da inflação, porque não vai fechar com isso nunca. E o Brasil está com a dívida no topo, topo histórico, quase 90% do PIB em dívida, isso é insano. O que está segurando a inflação, claro, além da canetada, de reajustar a forma que é calculado o indicador, e isso não retroage, o que é mais bizarro ainda. Sim, o presidente do BGE declaradamente apoia o regime de censura econômica da China. Ele gostaria de copiar a metodologia da China de fazer os relatórios econômicos. Parabéns. Isso, somado com juros a 15, é o que segura a inflação. Por outro lado, Mises fala, sempre que você gasta R$1, você, Estado, você está retirando da população. Então a gente está aumentando a dívida, nós estamos vivendo mais do governo, e os investimentos do governo, vocês sabem, né? Aquela licitação que sempre dá errado, aquele asfalto que é superfaturado e que quebra rápido para lançar uma nova licitação de manutenção, então não é nada muito produtivo. Além de juros altos, forçar RJ das empresas, RJ no talo, recorde no agro imobiliário, o agro alavancado, e esses juros ele puxa mais o boi com a corda. Além de tudo isso, você trava investimentos privados e aumenta a participação do governo. O resultado disso a médio e longo prazo é desastroso. Não estou falando que o Galípolo não fez certo. É a única escolha que a gente tem para tentar controlar a inflação. Ainda assim, de novo, parafraseando Luiz Stuberg, precisamos rever a meta da inflação, ou o quanto o governo gasta. E bom, eu já falei de guerra, eu já falei dos Estados Unidos, eu já falei dos juros no Brasil, agora vamos à China. China, assim como o Federal Reserve, o Banco dos Estados Unidos, manteve. Então a China, ela manteve sua taxa de juros inalterada. Poxa, um financiamento na China para 5 anos é extremamente barato. 3, 5% ao ano, nessa faixa. Então, com isso, poxa, nós deveríamos ver a economia bombando, se bem que os dados da China nunca dá para confiar, e nosso presidente do BGE, mais uma vez, ele quer copiar esse modelo. Insanidade. E, bom, os financiamentos estão baixos. Teoricamente, economia, oferta e demanda, menor juros, inflação no talo e os preços subindo, nós deveríamos olhar para os imóveis na China e ver uma valorização. Pois o Rafael de Ideias Radicais, sei lá, uns 8 anos atrás, ele falava sobre
cidades fantasmas na China, algo assim. Nem me lembro o título desse vídeo, eu só tenho na memória porque foi algo que me marcou. Dito e feito, alguns anos atrás estourou a bolha imobiliária na China, crise na Evergrande, que é a construtora de lá, a maior construtora, entre outras que também sofreram. Inclusive o futebol parou, os brasileiros voltaram para cá, porque quem patrocinava e quem mandava nos times era basicamente o setor da construção civil. E agora com juros nas mínimas, no low, baixíssimo, os preços dos imóveis estão caindo. Mais uma vez, isso é sinal de crise. Teoricamente, se... Lembra na pandemia, os juros no Brasil foi para 2. O que aconteceu? Aquele terreno no condomínio ele dobrou de preço. Não está acontecendo na China. Isso é sinal forte de bolha e de que a economia não aguenta mais. Podemos ver talvez um colapso na China muito em breve, né? Apesar de que, como a China controla a hora que você pode ir no banheiro, a hora que você pode comer, o que você deve comer, onde você deve morar, talvez eles consigam se sustentar mais um tempo, inflando o mercado, jogando dinheiro, imprimindo dinheiro e coordenando a vida de cada cidadão. Mas o fato é que cedo ou tarde estoura e a economia começa a dar sinais de que está muito próximo de estourar. É uma crise absolutamente colossal. Foi o que viveu o Japão durante a crise do Japão. Juros negativos não causava efeito positivo para a economia, o governo perdeu completamente o jogo da política monetária e o Japão se arrastou por décadas nessa insanidade. A corda bamba da China tá bem bamba, fora o jogo das tarifas, né? Cada vez mais a bala na agulha de qualquer negociação que a China possa fazer tá diminuindo porque ela depende muito da economia. O Trump fez a promessa de campanha de que não vai entrar em nenhuma guerra, que está cansado de financiar os outros países na questão de armas, na questão de exército. Eu acho que foi mais um ataque tático, porque, pensa comigo, o dano que um grupo terrorista pode causar aos Estados Unidos é muito grande. O Irã, existe uma diferença. Uma bomba atômica na mão do Putin, ele preza por poder, ele preza por manter sua ditadura, ele preza por certas coisas. Discordo do Putin, sim, fortemente, ele é um psicopata ditador. Só que ele tem um limite aonde ele chega. Terrorista não, ele comemora quando ele se explode. Então é muito difícil. Além do Trump ter prometido na campanha de que ele não iria entrar em guerra, isso pode trazer um atentado como foi o das Torres Gêmeas novamente, porque o Irã tem grupos terroristas espalhados ao redor do mundo inteiro, Paris, na Europa, em Nova York, nos Estados Unidos, e você nunca sabe de onde vai tomar. E não tem muito o que você fazer, porque um soldado na guerra, ele tá ali pela guerra e ele quer sobreviver. O terrorista não, ele comemora se ele não sobreviver, mas te afundar junto. Então, eu acho que os incentivos pro Donald Trump não começar uma guerra é maior do que ele começar. Ao mesmo tempo, grupo terrorista é complicado, então se ele não começar uma guerra, talvez daqui a 5, 10 anos o Irã desenvolva uma bomba nuclear e aí são terroristas. Ele não vai manter aquilo ali no quintal da casa deles, eles vão esconder essa bomba em Paris, em Nova York, e do nada você toma sem saber porquê, sem saber onde, sem saber como. É muito perigoso, é um cobertor curto, só que na minha humilde opinião, os incentivos para ele não começar uma guerra é maior. Eu acho que foi um ataque tático e apenas isso. E digo mais, né, Donald Trump ele falou que está cansado de sustentar o mundo no quesito de armas. Então, poxa, você entende o poder do dólar? Esse é o poder do dólar. São caças, são porta-aviões. E todo mundo usava o dólar e caças e porta-aviões e o exército e a marinha norte-americana como escudo. Dito tudo isso, a Europa, a OTAN, não se preocupou em investimento, não se preocupou em autodefesa, as preocupações passaram a ser tampinha de garrafa para gastar menos plástico, aquela cultura woke maluca. Eu fui para Barcelona em março e abril, poxa, a questão de imigrante lá tá uma zona. Eu encontrei um pessoal em Andorra e brasileiros, e eles falaram que viram, enfim, um imigrante batendo, agredindo a esposa, infelizmente, no metrô. Então, a Europa passou a se preocupar com tampinha de garrafa e cultura woke. A Angela Merkel, sei lá como falei esse nome, a ex-primeira-ministra da Alemanha, ela se preocupou com tampinha de garrafa,
investiu em outras formas de energia e não a nuclear, e aí passou... É bizarro, né? Porque você fala, eu estou sendo sustentável. Sim, a energia nuclear é a energia mais limpa. Outra coisa, além de ser a energia mais limpa, você não está financiando guerra, você não está financiando terrorismo, você não está financiando ditadura. Então, poxa, a sua preocupação com tampinha de garrafa e com o mundo mais family friend é totalmente em vão, porque ao pensar assim, você financia a Rússia, você compra gás russo, o maior motor da Europa, que era a Alemanha, a Angela Merkel destruiu. A Europa é um grande país wokezão, água de salsicha pra caramba. Você tem Andorra no meio com liberdade econômica, você tem a Suíça, que não faz parte, tanto Andorra quanto a Suíça, da União Europeia. Eles não quiseram deixar suas leis e sua política monetária na mão de um bando de maluco que não se entende. E por isso que a Suíça é a Suíça, por isso que Andorra é Andorra, se bem que Andorra usa o euro, né? Então até que participa da política monetária da Europa, na Suíça é o franco, mas não participa das leis, e é por isso que é o Paraguai da Europa, o país com menor tributo e que cresce fantasticamente ao longo dos anos. Turismo, serviço financeiro, construção civil, especificamente falando de Andorra. E de resto, a Europa é uma água de salsicha, tava todo mundo preocupado com os imigrantes, que tá tornando da Europa um caos agora, isso vai ser um problema lá na frente, e eu vi isso com meus próprios olhos, eu tava lá no começo do ano, eu tava lá no ano passado, sinto muito pela Europa, eles vão sofrer com isso, e ao se preocupar com tampinha de garrafa, com family friend, eles mataram o principal motor da Europa, que é a Alemanha. E, bom, a preocupação ela é falsa, porque você finge estar se preocupado com tampinha de garrafa para fazer menos plástico e salvar o meio ambiente. E aí você financia a ditadura da Rússia, você financia a guerra na Ucrânia, você compra gás dos russos e a hora que estoura uma guerra, teu país inteiro está ameaçado porque, bom, o Putin vai jogar as cartas na mesa e vai usar isso como poder de barganha. Falei da China, falei da guerra, falei da grande água de salsicha que nós chamamos de Europa e, bom, por fim, a Argentina. A Argentina, com homicídios na mínima, é o país mais seguro da América Latina. Eu fui pra praia começo e final do ano, Florianópolis, é só argentino, balneário, bastante argentino, Bombinhas, parecia que eu tava na Argentina, difícil era encontrar um brasileiro, eu acho isso belo e moral. Lá era proibido ter dólar, por quê? Porque o mercado, porque o governo ele controlava o mercado de capitais, o mercado do câmbio, e isso destruiu com a moeda, destruiu com a economia, faltou produtos na Argentina, faltou até combustível para ambulância. Então, sim, é isso que a Cristina Kirchner e seus aliados fizeram com a economia argentina. Cristina é essa que ela não entende que tá presa. É incrível, ela tá reclamando que ela tá sozinha. Sim, você tá presa, é prisão domiciliar, minha filha. Você ainda tem que agradecer a Deus que você está presa na sua casa. Poderia ser pior, e eu acho que deveria ser pior. Deveria ver o sol nascer quadrado, por tudo que você fez com o argentino. Então, homicídios na mínima, juros real, que é o juros descontado da inflação, menor que o Brasil. Juros na mínima em 5 anos. Inflação a barro, caindo, assim como o Milei prometeu na campanha. E eu não vou falar tanto da Argentina nesse vídeo, porque eu fiz na semana passada, retrasada, sei lá, eu fiz 3 vídeos sobre a Argentina, por que você deveria investir lá, por que os investimentos lá vão aumentar, por que aquilo está dando certo, como que o Milei está fazendo, quais foram as promessas de campanha, o que ele está entregando, e eu vou deixar aqui, é muito importante que você assista essa série, porque se você quer mudar o Brasil, nós devemos olhar para a Argentina e copiar o que está sendo feito lá. Não me venha com o governo, como foi o governo Bolsonaro, porque o que vem depois de uma reforma de uma Previdência é outra reforma da Previdência. É simples, pirâmide não se sustenta. Então toda a reforma da Previdência do Bolsonaro já foi queimada, já rasgou, já foi jogada no lixo, e eu vou além. A dívida está no talo. Se continuar desse jeito, depois a gente vai ter que discutir calote, isso é horrível, é horroroso, é insanidade, é destruição de valor, acabar com o mercado de capitais de vez. E, bom, os últimos 4 anos, os últimos 3 anos, porque ainda tem mais um desse governo corrupto, mais 1,5, foi muito destruidor. A conta vai ser muito difícil de ser paga. Então, não podemos correr o risco de reeleger um condenado na presidência e nem de repetir um governo Bolsonaro, porque os ajustes precisam ser muito maior. Nós precisamos olhar para a Argentina
e copiar o que está sendo feito lá. Do contrário, vamos caminhar de mal a pior, infelizmente. E daqui a um tempo vamos ter que rever o plano real. Ou rever a meta de inflação, porque isso aqui não vai fechar nunca. Então assista meu vídeo da Argentina para entender qual que é a solução do Brasil. Por esse vídeo é isso, eu comentei de vários assuntos, ansioso para ver como que vai abrir o mercado amanhã. Bom final de semana a todos, muito obrigado se você chegou aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal e comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos.